Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, este é o Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Conheça os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto ou programa de extensão toda quinta-feira, às 8 da manhã, aqui na 106.9. E nesta edição, o nosso convidado é o professor Marcos Felipe Nicoletti. Ele é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em Recursos Florestais na área de Silvicultura e Manejo Florestal na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo, a USP. Doutor em Engenharia Florestal na área de Manejo Florestal pela Universidade Federal do Paraná, ele atua na graduação e na pós-graduação na área de recursos florestais, em especial no manejo de florestas plantadas, com foco em temas como determinação da biomassa florestal, modelagem mista, funções de afilamento e sortimento florestal. Professor, muito bem-vindo ao Minuto da Extensão. Olá, Carla. Bom dia a todos aí, ouvintes também. Muito bom dia. Bom, as palavras, os termos aqui, as áreas, né, de atuação já nos deixam pensativos, mas do que se trata, né? Biomassa, por exemplo, a gente vai abordar isso aqui. Antes, justamente, de entrarmos nos projetos em detalhe, eu gostaria justamente de entender melhor alguns aspectos gerais do seu trabalho de extensão. Antes desses termos, enfim, qual é o objetivo maior e qual tem sido o maior desafio ao levar esses temas de engenharia florestal para a comunidade? Isso, então, de forma geral, né, nós como professores universitários, a gente tem algumas funções e a extensão, além do ensino, é uma das aplicações que a gente tem para levar para a comunidade aquilo que a gente muitas vezes pesquisa de forma mais científica nos nossos laboratórios, com os nossos orientados, para que a gente desenvolva e leve o conhecimento junto à comunidade além da universidade. Então esse é o nosso objetivo principal. Sim, sim. E esses conhecimentos, eles hoje são, claro, existem projetos em andamento, mas existem temas que estão pulando agora, né? Que provavelmente ou vão dar origem a um novo projeto, ou vão fazer com que um projeto que já existe vá por aquele caminho. Hoje, o que você vê como temas urgentes nesse sentido? Exatamente. Um dos nossos projetos que a gente vai comentar também foi justamente uma visualização que eu percebi que tinha determinada demanda, né, de a gente mostrar mais para a comunidade de forma geral que recursos que a gente utiliza no nosso dia a dia e até materiais oriundos da floresta, e muitas vezes a gente não se dá sentido, não se percebe que a gente está utilizando vários itens no nosso dia a dia e eles têm a origem da floresta. Então esse foi uma das demandas que eu percebi e a gente acabou oficializando, institucionalizando esse projeto dentro da universidade. Certo. Bom, vamos aos projetos em si. Temos aqui 3 projetos, vamos tentar abordar no tempo do programa. O programa às vezes oscila, né? Ele pode ter 20 e poucos minutos, 30, mas já tivemos de quase 1 hora. Eu acho que esse vai ser longo, mas vamos lá. Olha só, o primeiro projeto sobre o qual nós conversamos é o Vem da Floresta. Esse nome é muito legal, ele é bem fácil de entender se a gente for pensar, né, comparar com outros termos como biomassa, por exemplo. Qual o objetivo do Vem da Floresta e quem ele atende? Isso, então esse projeto surgiu recentemente, né, aqui na universidade, sob minha coordenação, que
elaborei ele para justamente levar toda essa gama de produtos que nós temos no nosso dia a dia e que a gente saiba de fato que a gente está utilizando um produto, um material oriundo da floresta, né? O papel que a gente utiliza diariamente em diversas funções, né? A parte também dos produtos não madeireiros que a gente muitas vezes, a parte de tinturaria, de vernizes, tudo isso tem a matéria-prima para fabricar a resina, muitas vezes, que é oriunda de uma árvore. Então, a gente utiliza muito mais do que a gente imagina nos nossos móveis, né, nas nossas casas. Então, tem muita coisa envolvida na nossa própria alimentação também, e às vezes a gente não se dá conta. Então, o principal objetivo desse Vem da Floresta, e esse nome para chamar a atenção, sugestivo mesmo, é justamente mostrar para a comunidade, para nós, seres humanos, que a gente precisa dos recursos da floresta e que eles são essenciais no nosso dia a dia. Sim, e justamente são muitos recursos, como você falou, que vêm da floresta, muitos produtos que saem, têm a origem lá na floresta. Papel, vernizes, alimentação. Como é que esse projeto se desenvolve para fazer essas noções, essa consciência chegar até as pessoas? Isso, então a gente trata esse projeto como uma parceria com algumas escolas, instituições aqui do município e dos arredores, principalmente, aonde a gente faz convite para as escolas. A gente já recebeu algumas turmas aqui na universidade, a gente faz oficinas específicas de acordo com a demanda da professora, que ela percebe que a turma tem mais interesse. Então a gente foca tanto na importância que o solo tem para o meio aonde ele se desenvolve, para uma cultura agrícola, para uma cultura florestal, para o nosso meio como um todo, do ecossistema em si, assim como a gente desenvolve parcerias que a gente vai até a instituição. Então tem ambas as formas de funcionalidade desse projeto. Ah, sim. Eles têm contato com os produtos, eles, por exemplo, papel. Eu lembro, olha só a experiência, como marca, gente. Eu lembro de eu fazer papel, pegar papel, fazer papel reciclado na escola. Isso há muitas décadas. Como é que é essa rotina de vocês com esses estudantes nessas nossas oficinas, né? A gente geralmente traz um leque grande de produtos, né? Tanto a parte de móveis, né? Mostrar o que é o painel, da onde mais ou menos comentar como ele é constituído, né? A origem dele, da madeira em si, a transformação da árvore até nós chegarmos num papel, né? Tem toda uma transformação, toda a cadeia do crescimento da árvore é comentado também. Sim. E esses outros produtos, além da parte alimentícia, da parte da energia que a gente tem também. As florestas, né, são um recurso renovável, extremamente importante, que a gente tem várias opções aí de uso dela. Sim, é uma mostração, basicamente. Isso, a gente traz vários itens e vai demonstrando eles. Sim. E esse projeto Vem da Floresta, você falou que é recente. Desde quando ele atua? Ele começou agora no início do ano a atuar. Sim. Então é bem recente, mas já tem algumas impressões, retornos das pessoas? Como é que tem sido? Sim. Quantas escolas já passou? A gente, antes, o ano passado, a gente fazia ele, mas de forma informal, digamos assim, né? A gente fazia a visitação com algumas escolas aqui para a questão de visibilidade e divulgação do próprio curso. Sim. E esse também, claro, é um dos objetivos do projeto, né? Sim. Mostrar a engenharia florestal como um todo, claro. Mas nessas atividades que a gente já realizou, a gente teve alguns feedbacks de professoras que trouxeram as turmas, assim como dos alunos, e a gente vê que é muito interessante, porque muitas vezes a pessoa, o estudante, já usufruía daquele recurso, mas não se dava conta que ele tinha como ponto de partida uma árvore, sim, por exemplo. Então isso foi muito interessante a gente ver. E algumas vezes também as escolas que a gente trabalha, eles pedem para o aluno fazer um relatório, né? E às vezes as professoras nos devolvem esses relatórios, onde os alunos comentam bastante sobre, sim, a percepção e o diferencial que eles tiveram
com essa experiência vivenciando aqui conosco na universidade, nas nossas oficinas. Que legal. E já sabe de algum futuro acadêmico de engenharia florestal? De repente alguém já demonstrou ali, né, interesse maior? Não sei como é que é essa abordagem por esse lado. A gente faz essa questão da divulgação, mas principalmente está mais ainda nas séries entre o 5º e 9º ano, principalmente. Sim. Vem algumas visitas de alunos de ensino médio, mas a gente já teve alunos que vieram nos visitar, né, que participaram dessas oficinas e depois acabaram ingressando no curso. Sim. É que tem gente que define cedo, né, professor? Por exemplo, para mim chegou ali pelos 10, 11 anos, eu já sabia que eu queria ser jornalista. Às vezes, para mais gente é assim. Agora, realmente, se você chegar para uma criança no 5º, 6º ano, você já mostrar as potencialidades daquela profissão, muitas vezes ela nem sabia que existia uma profissão com aquele nome, não é mesmo? E essa também é um dos nossos focos, quando a gente pensou nisso, porque justamente algumas profissões são mais clássicas e a gente desde criancinha já tem uma percepção. E eu mesmo, por exemplo, em engenharia florestal, eu descobri mais quando estava no final do ensino médio. Então, para mim não foi algo tão inovador, recente. Sim. Mas quando eu percebi, falei, nossa, então acho que a gente tem que desmistificar e trazer, esclarecer e mostrar todas as opções dentro das ciências agrárias, da área ambiental, florestal, Sim. que o estudante pode vir a buscar. Sim, eu lembro de muitos de vocês, professores, que vêm ao programa, também no Minuto da Pesquisa, e a gente se dá conta de quanto é ampla e profunda cada uma das áreas possíveis, cada um dos ramos possíveis de atuação, e em profissões, digamos assim, relativamente recentes, como o engenheiro florestal. Se a gente for pensar no médico, lá no advogado, são profissões muito, como você diz, profissões muito mais conhecidas. Mais né? consolidadas, mais né? consolidadas. Ao longo dos anos. E algumas são um leque aí de outras profissões mais antigas. Exato. E muito concorridas na atualidade. Né? Se a gente for pensar, você pode me atualizar sobre isso, claro, trazer a sua percepção, mas a gente fica sabendo de o quanto falta ainda profissionais no mercado em engenharia florestal, engenharia ambiental e sanitária, por exemplo, né? Não vejo como isso mudar se a gente não divulgar mais para quem hoje em dia, eu e meus colegas, a gente tem uma grande dificuldade em indicações, né? Nossos ex-alunos, nossos egressos agora já estão atuando em instituições aí privadas e públicas no país, e muitas vezes eles voltam para nós, professor, tem uma vaga assim, indica alguém aí. Muitas vezes é difícil achar alguém para fazer essa indicação, né? Óbvio, tem que ter algumas qualificações e tudo mais, Sim. mas então, assim, bons profissionais sempre o mercado tem essa demanda, e é uma percepção que eu, assim como os outros colegas também sentem na hora de indicar, né, bons profissionais aí qualificados. Sim. Bom, falamos aqui também nessa questão da profissão porque conecta bastante com a questão da divulgação do curso, do conhecimento que a comunidade pode ter sobre a formação em engenharia florestal a partir do Vem da Floresta. Bom, professor, e para quem quiser fazer esse contato, né, as escolas, pessoas que estão interessadas em conhecer mais do projeto, a visita de vocês, como é que pode entrar em contato? Então, pode entrar diretamente comigo, né? Tem no site aqui da universidade o meu endereço, o meu telefone, o meu e-mail também. O setor de comunicação da UDESC tem um programa que está organizando de visitação dos laboratórios aqui no campus, né? Então tem essas opções aí diretamente, tanto comigo pelo site ou diretamente pela direção. Tá certo. Bom, como venho fazendo muito contato com vocês por e-mail, eu acho que eu já decorei alguns e-mails aqui, ou pelo menos eu entendo que seja assim, marcos.nicolete, exatamente, @udesc.br. Exato, marcos.nicolete,
udesc.br. Certo, a Nicolete, gente, Nicolete 2T's, certo? Bem fácil, né? Se você escuta aí, marcos.nicolete@udesc.br, e você tem, claro, na página da udesc.br/cave outros detalhes sobre este e outros projetos, como disse o professor, tem toda uma série de caminhos aí para você entrar em contato, mas está aí o e-mail. Professor Marcos, são 3 projetos. Vamos ao segundo, vamos ao Viva o Parnamu. Isso, esse projeto também está nascendo recentemente, né? Ele começou a ser elaborado o ano passado, um projeto em parceria com a professora Cláudia Campos, da Engenharia Ambiental e Sanitária, que também tem um projeto de extensão aqui na universidade, e em parceria com a bióloga, que é a Michele, a responsável gestora do Parque Municipal aqui de Lages, né, coordenado aí pela Prefeitura Municipal. Então, ele está acontecendo, está nos trâmites burocráticos agora dentro da universidade, para que a gente consolide ele de forma correta, né? Mas a gente já vem realizando algumas ações. Recentemente, semana passada, a gente teve, dentro da Semana do Meio Ambiente, uma ação lá no Parnamu, onde a gente levou algumas oficinas, né, dentro do nosso projeto também, que eu comentei anteriormente, e a gente recebeu algumas escolas lá. Então lá a gente recebeu alunos do 5º ano, né, 2 dias, e a gente mostrou para eles alguns dos produtos, fizemos algumas dinâmicas com eles, né, para que de uma forma interativa ele possa a ser desenvolvido. Sim. E juntamente com a professora Cláudia, né, que também tem essa parte do projeto que ela traz, dessa parte da utilização consciente dos recursos naturais, assim como a gente também foca nisso. A bióloga Michele também traz isso, e a gente institucionalizou a parte do Parnamu, principalmente por ser uma área grande que nós temos aqui no município, né, uma reserva natural extremamente importante, uma área bonita, onde a gente tem inúmeras espécies lá naturais, para que a gente possa visualizar. Então a ideia é que a gente realize essas atividades lá, levando os estudantes, a comunidade lá de forma geral, para que possam visualizar isso, né, na prática. Sim. Para quem não conhece, quer ter uma visão assim, como é que é o Parnamu, onde ele fica? O Parnamu, então, ele é localizado rente à BR-116, né? Ele é uma área de 230 hectares aproximadamente, reserva natural aqui no nosso município, na cidade mesmo, próximo do IFSC, do campus do IFSC, certo? Aonde, né, tem uma sede bem estruturada que pode receber aí a comunidade de forma geral, escolas ou outros grupos que tenham interesse. Tem trilhas, né, ecológicas lá, onde tem a demonstração das espécies naturais que se desenvolvem, tanto da flora quanto da fauna aí. Você falou sobre o Viva o Parnamu como um projeto que está em trâmite, está sendo estruturado para se tornar efetivamente um projeto formalizado, enfim. Mas qual o objetivo dele no sentido de público? Vocês vão abordar também mesmo a faixa de público do Vem da Floresta? Isso. A ideia pode ser abordado do mesmo público, né? Mas de forma geral a gente quer ter um enfoque um pouco maior. Sim. O foco principal acaba sendo as escolas, por dar esse incentivo, essa nova visão de mundo, principalmente de possibilidades, né? Mostrar que nós aqui do CAV, da UDESC, somos uma universidade pública, gratuita, né? Sim. Com N possibilidades aí à comunidade externa, para que a gente possa usufruir e trazer esse enfoque ambiental e florestal dos recursos que a gente tem aqui para a comunidade como um todo, né? Então, pode ser tanto escolas quanto familiares, outros grupos, não tem problema algum. Eu tive acesso aqui a alguns dados gerais do projeto
E entre os objetivos está a conscientização sobre questões socioambientais, né? Isso. Um trabalho sobre isso. O que são essas questões, Isso, professor? essa questão vem principalmente do projeto com a professora Cláudia, né? Onde são questões que a gente tem no nosso dia a dia, né? O próprio uso consciente da água, né? A questão do lixo também. Tudo isso é trabalhado mais especificamente nas oficinas que ela traz, né? Então, assim, a água é um recurso também essencial às nossas vidas, né? E que a gente utiliza e muitas vezes são pequenos detalhes que a gente pode adequar no nosso dia a dia, né? E que tem um impacto a longo prazo muito significativo. Tanto a questão da reciclagem do lixo, né? E dos outros usos que a gente tem para que a gente tente mitigar o quanto mais possível dessas possibilidades, digamos assim, né? E danificando quanto menos o meio ambiente, porque aqui estamos e aqui iremos vivenciar ainda alguns anos aí, né? E que é aquela perguntinha, muita gente acha uma pergunta clichê, né? Batida, que mundo vamos deixar para as próximas gerações? Isso. Mas a pergunta é, será que vai ter mundo, né? Frente a tantos eventos extremos que a gente tem visto. Então, quanto mais nós pudermos preservar, ensinar as crianças desde essa fase, né? A usar com consciência, a preservar melhor, não é? Exatamente, que tem toda uma questão, né? A gente vive atualmente, né? Excesso de chuvas, a alteração das temperaturas de forma geral. Então, isso é presente no nosso dia a dia desde então. Então, são formas da gente visualizar e como que os recursos naturais podem contribuir para que a gente possa viver de forma, né, saudável. Sim, sim. Bom, e para sabermos também a respeito dessas... São visitas, vocês... como é que é a dinâmica do projeto? Aprovado, bem regulado ali. Como é que vai ser a dinâmica, a agenda desse projeto? Então, essa agenda vai ser principalmente, como eu comentei, lá no Parnamu mesmo, né? Na área do Parnamu, onde a gente vai ter semanalmente, né, visitas agendadas, junto a Michele, lá, a bióloga, a gestora, vai fazer essa organização e aí a gente vai lá e vai propor atividades com as crianças, os adolescentes, para que eles possam vivenciar o espaço do parque municipal diante das atividades que a gente propõe, para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre a importância do uso consciente dos nossos recursos naturais, seja a água, a floresta, o ar e assim por diante. Perfeito. E quando ele deve entrar em atividade exatamente? Agora ele está nos trâmites finais, na aprovação da reitoria, que a gente precisou de algumas assinaturas de reitor e prefeito, mas já está nesses trâmites, então acredito que dentro de um mês, no máximo, ele vai estar oficializado dentro da nossa universidade também. Muito bem. Então, lá por julho, final de julho, a gente já vai ter aí alguma notícia nova. Isso, para o próximo semestre, é para começar a atuar de forma mais consistente. Sim. Você falou que já tinham algumas ações antes de ele virar um projeto de fato, de extensão, formalizado. Como é que eram essas ações? Então, a gente acabava realizando algumas ações da divulgação do curso, assim como divulgação de algumas atividades específicas, né, dentro aqui a gente tinha da universidade, e com a demanda que a gente percebeu que poderia ter algo maior, mais consistente, mais elaborado, a gente criou ele para que a gente pudesse, de fato, ter algo oficializado na universidade. Sim. É só para formalizar mesmo, Isso, né? Exatamente. Bom, vamos ao último projeto, são 3, mas esse, pelo que eu vejo, o Arboriza é o mais consolidado em termos de projeto de extensão de fato, né? Isso, ele já existe há uns 4 anos, se eu não me engano. Sim. Ele é coordenado pela minha colega, a professora Maria Raquel Kanieski, professora também do curso de Engenharia Florestal. Eu sou o vice-coordenador e nós atuamos juntos nesse projeto. É um projeto muito legal que atua tanto aqui no município de Lages quanto no estado como um todo, né? E aqui no município, o objetivo principal é que a gente faz um levantamento inicial para conhecer quais são as espécies e o estado da arborização urbana que a gente tem na nossa cidade, né? Porque a gente sabe, a arborização
ela traz para nós um efeito muito significativo e importante, embelezador e agradável para as nossas cidades. Sim. Então, a gente conseguiu elaborar esse projeto para que a gente tente principalmente mudar a consciência, a cultura que se tem sobre as árvores, que infelizmente acaba sendo negativa na maioria das vezes, as árvores nas cidades, porque não foi elaborado de forma consistente, ou seja, desde a escolha de uma espécie indesejada, né, para uma área onde eu não tenho tanto espaço, eu acabo planto uma árvore que tem um porte inadequado para aquele local, daí vai causar problemas, né? Sim. Então é tudo isso, essa readequação. Então é um conhecimento, a gente faz tanto a parte e a gente trabalha por bairros, né? Aonde a gente faz esse levantamento. Então eu atuo mais nesse projeto na área do inventário florestal em si, então do levantamento de quais espécies que existem nos bairros. A gente está selecionando alguns bairros por ano para fazer esse levantamento junto com os alunos, né? Então a gente faz esse conhecimento de quantas espécies existem e quais são elas, né? E também, de tempo em tempo, a gente propõe medidas para que a gente insira novas espécies, para que a gente dê um melhor embelezamento aí para a cidade, né? Exemplos de grandes ações que a gente já fez em duas principais avenidas aqui, foi na Avenida Luiz de Camões, onde a gente plantou, na época, se eu não me engano, foram cerca de 150 ipês amarelos, então, em toda a Avenida Camões, né, desde o trevo aqui do Acesso Norte até lá do trevo da Rótula dos Bois. Então a gente fez umas ações bem legais. E também a Avenida Presidente Vargas, onde a gente plantou cerca, junto com a Prefeitura também, Secretaria do Meio Ambiente, sempre parceira conosco, né, outras 80 espécies nativas. Então foi uma ação bem legal que a gente fez nesse projeto para de fato mostrar, né, a visibilidade, a importância que a gente tem, e que se a gente não tiver pequenas ações para tentar mudar a nossa cidade como um todo, né, não adianta nada só reclamar. Sim. Eu fiquei curiosa sobre, você falou aí sobre 4 anos, alguns bairros inventariados a cada ano, e sobre a inadequação dessas espécies. Quais são os problemas principais dessa arborização? Você falou sobre espécies inadequadas. Que espécies são essas que não deveriam estar ali? Então, a gente tem bastante nesses inventários que a gente faz, por exemplo, aqui no bairro Conta Dinheiro da Universidade mesmo, onde a gente tem bastante introdução de espécies exóticas, né? Que são espécies que não são naturais do nosso país, mas que foram introduzidas alguns anos atrás. E aí, então, elas foram introduzidas e muitas vezes elas acabam sendo espécies invasoras, mais agressivas, né, para o meio ambiente como um todo. E além disso, Carla, pode ser também que a gente tenha espécies de porte inadequado, principalmente, né? A gente tem um espaço reduzido, porque a gente tem o meio-fio, a rua, a calçada, né? Os muros, as casas, e a gente planta uma espécie muito grande, né? De um porte grande. Só que a gente esquece, hoje a muda tem lá 30 centímetros, mas daqui 10 anos, 20 anos, né? Essa árvore vai se tornar um grande indivíduo. E aí os galhos, né, pode ocasionar problemas. Toda a questão, a gente tem que saber, que a gente chama as árvores são caducifólias ou não, ou seja, elas perdem as folhas ou não, né? Isso é um outro problema cultural que a gente tem, que muitas vezes, se a árvore perde muita folha ou ela tem muita floração, acaba sujando a calçada, gera um problema, daí a pessoa vai lá e faz uma poda drástica, corta, né, tira todo o potencial cênico que ela teria. Então são problemas culturais que a gente enfrenta ainda atualmente. Eu lembrei vários casos, já morei em lugares assim que a calçada praticamente virou era difícil passar na calçada porque a raiz havia invadido tudo. E eu nunca vi uma extração exatamente dessas árvores, mas essa poda, como você falou, drástica,
em que certamente os brotos vão passar a vir, vai ter que ser feita uma nova poda drástica. Como é que vocês trabalham? Que orientação afinal? Tem que extrair aquela árvore dali, faz a poda drástica, depois que o indivíduo, como você falou, essa árvore já está grande, como é que é a solução? Muitas vezes quando o indivíduo já está estabelecido, a árvore, né, tem um porte considerável, em alguns casos o ideal acaba sendo a remoção, né, dependendo do caso, tem que sempre avaliar caso a caso, claro, mas a raiz também é um grande problema. Então quando a gente pensa em indivíduos a serem selecionados, em árvores, né, espécies a serem selecionadas, tem que pensar nesse contexto todo. Qual que é a característica das raízes, né, se elas vão perder ou não as folhas, questão de frutos, né? Por exemplo, não é o nosso caso, mas aqui seria o caso, se eu plantar uma araucária numa avenida muito movimentada, corre-se o risco de cair uma pinha num carro ou até numa pessoa, né? Então a gente tem que pensar nesses, assim como a gente tem questões do norte, onde que as mangueiras são muito utilizadas na arborização, mas em determinada época do ano é perigoso por causa da queda dos frutos. Então são algumas adequações e cuidados que a gente tem que pensar diante da escolha da espécie. Sim, então não basta, porque às vezes, professor, eu falo isso como pessoa não especialista que lê notícias, claro, ouve as discussões, e me coloco também no lugar desse ouvinte que, como eu, talvez não seja também esse especialista. Nós ouvimos muito coisas como: precisamos lembrar as pessoas sobre as espécies nativas, não dá para plantar, como você falou, o exótico ali no meio da avenida, no meio da calçada principalmente, pode dar esse problema com a raiz, problemas aí, como você falou, folhas e frutos caindo. Queda de folhas. Isso. Mas não basta ser nativa. Porque a araucária, como você falou, é nativa, mas o lugar dela não é no meio da avenida. Tem que sempre pensar bem qual que é o lugar que a gente tem, né, o meio que aquela espécie vai ser inserida e o potencial que ela tem, as características depois que ela tem. Sim. E nesse trabalho também, a professora Maria Raquel, que faz essas práticas, ela elabora oficinas, né, para acaba ensinando e discutindo com o pessoal da prefeitura, que são os responsáveis muitas vezes por realizar essas podas, né, para realizar uma poda adequada, para que não tenham podas drásticas que acabam só prejudicando ou danificando e deixando só um toco lá da árvore, né? Porque as árvores, elas trazem, além da beleza cênica delas, de flores e frutos e folhas, né, do estado dela como um todo, mas ela também traz uma melhoria para o microclima regional, né, diminuindo a temperatura em épocas de verão mais quentes, né, a própria redução dos ruídos, né, da poluição. Então tem toda essa questão que está envolvida na arborização. Sim, na verdade são muitas questões em vários níveis. Isso. Você fala aí sobre saúde humana, por exemplo. Exatamente. Quando falamos em questão de controle térmico, sabemos que tem cidades aí, o sul do país tem uma vulnerabilidade, digamos um buraco na camada de ozônio que nos deixa mais vulneráveis à entrada dos raios solares, não é? Então uma arborização em dia, como se diz, a expressão em dia hoje está muito na moda, né? Tá com a arborização em dia, ajuda até mesmo nesse tipo de problema. E eu fiquei pensando aqui nessa rotina do projeto ao longo desses 4 anos. Você falou sobre esse inventário dos tipos de árvores que estão aí plantadas e o que seriam as melhores orientações por meio de oficinas. Quais são as outras ações do projeto? Como é que é essa distribuição das ações? Então, além a gente faz todo esse planejamento inicial da atuação, do levantamento, que é o inventário dessas espécies, e além disso a gente faz essa capacitação, como eu comentei, com o órgão responsável por realizar essas podas. Tem toda uma legislação no município que rege isso dentro do plano diretor do município, então a arborização faz parte, né? A gente que tem que só prestar um pouquinho mais de atenção e avaliar a real importância que ela tem para nós. E também a divulgação. Como eu falei antes, tem a questão da divulgação de todo o estado, que é o Arboriza SC, que a professora Maria Raquel também
atua nesse projeto, onde que tem uma série de outros profissionais ao longo do estado que estão propondo melhorias na arborização. Então a gente tenta trazer para nosso município ações que deram certo em outros e que a gente possa levar o nosso conhecimento técnico que a gente tem aqui dentro da universidade para implementar em boas práticas no cultivo, né, no plantio de uma espécie adequada, para que a gente traga aí um melhor conforto térmico e uma saúde mental também, de certa forma, para nós como cidadãos aqui da cidade. Interessante quando você fala da saúde mental, que é um aspecto que muito pouco se pensa. Que realmente, quando você chega numa cidade, por maior que ela seja, mas ela é arborizada, parece que aquilo dá uma paz. Traz, né? Com certeza. O clima em si, né? Eu sou suspeito em falar dentro da engenheiro florestal, né? Mas com certeza, onde que a gente busca um lugar geralmente para relaxar no final de semana, num dia de sol, a gente busca os parques, né? Uma área verde. Então isso automaticamente, acho que remete a ter um certo conforto mais para a nossa saúde de forma geral. Sim, sim. Bom, então este projeto, o público-alvo dele é mais amplo então do que os primeiros, não são só as crianças. Como é que é essa entrada na comunidade? Quem é que participa? Então, a gente tem os alunos aqui da universidade que atuam nesses levantamentos e nessas práticas de divulgação, de plantio, assim como a comunidade um todo. A gente já fez atividades em parceria com outras instituições, com o Lions Club da cidade, também a gente fez. A prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente sempre nos dá apoio nessas ações. E muitas vezes é interessante que os próprios moradores, né, quando a gente está fazendo essas avaliações, alguns querem saber o que está acontecendo, por que está fazendo essa avaliação, eles se candidatam, se interessam a cuidar daquele indivíduo que está sendo inserido, né, na sua rua, assim como outros ficam receosos. Então tem os dois lados, aqueles que abraçam a causa, como aqueles que ficam receosos achando que pode receber alguma multa, alguma questão de fiscalização de algo inapropriado quando é feito essas avaliações. Então tem os dois lados. Que coisa estranha, como receio, porque já é tudo pensado, né? Aquele indivíduo, pessoal, quando o professor fala indivíduo, vejam bem, a planta, a árvore. É a mania, né? O indivíduo arbóreo. O indivíduo arbóreo, porque é muito legal ouvir isso, ver o quanto é natural para cada professor que vem aqui. É um termo usado por eles, mas é muito legal a gente saber que existe, e eu faço questão de relembrar que a cada intervalo de tempo, o indivíduo para a engenharia florestal é a planta, é a árvore, isso, né, professor? São as árvores, exatamente. Então, esse indivíduo plantadinho lá, por que gera medo de multa se ele faz parte de um projeto? Eu não entendi como é que passa isso. A questão acaba sendo, de forma geral, a falta de informação da pessoa. E muitas vezes, pelo que a gente vê, teve momentos desse projeto que a gente faz em parceria, faz um levantamento com a comunidade, né? Perguntar qual que é o nível de conhecimento, né? Provavelmente que a pessoa tem sobre, sabe o que é arborização, a importância dela, por que é interessante eu ter alguns indivíduos na minha rua, né? Qual é o impacto disso? Então foram essas perguntas simples que a gente levou para a comunidade, e alguns se recusavam a responder porque achavam que poderia ser algo que prejudicasse ele de forma geral. E assim como tem gente que não quer que tenha árvores no seu meio-fio, na área frente à casa, porque vai cair algumas folhas, né? Em algum momento pode ter que realizar uma poda, que é o recomendado, as podas de condução e manutenção, para que a árvore em si possa ter um crescimento correto e direcionado. A gente já entendeu como é que funciona. Claro, eu vou pedir agora para você, daqui a pouquinho, deixar os contatos para quem quiser saber mais. Você falou aí sobre as oficinas, não é? Para quem quiser saber mais sobre essa agenda também. Mas eu fiquei pensando aqui, você falou aí desse desconhecimento e até talvez essa negação das pessoas em ajudar. O indivíduo está ali plantadinho, vamos cuidar dele. O medo até em responder um questionário. Eu fiquei pensando, você falou antes no plano diretor. Isso. Qualquer plano diretor que vai basicamente trabalhar
a estrutura da distribuição urbana, né, de todos os elementos da vida urbana, digamos assim, da vida daquela cidade, ele vai prever, por exemplo, todo mundo sabe, tem que ter um planejamento para criar uma rua, para sinalizar uma rua. Você tem até no plano diretor coisas como uma previsão de pode ter prédio até quantos andares. Sim. Todo engenheiro vai saber disso quando vai planejar um prédio. Por que é tão renegada a questão do verde, não é? Exato. As árvores, que afinal de contas, sem elas fica tão fria, tão seca a paisagem. E por que isso demora tanto, professor? Até mesmo, eu acredito, se as pessoas renegam essa questão, eu não sei como é que é para os engenheiros, de modo geral, como é que eles preveem esse verde nos seus projetos, seja para uma cidade, para uma construção de um prédio específico, como é que é essa questão entre não só a comunidade, mas os profissionais também? De forma geral, na questão do planejamento, né, a legislação ela tem já determinado que tanto de porcentagem deve ser para a área verde. Né? Assim como a legislação como um todo, a gente tem as áreas de preservação, a área de reserva legal, né? Que cada caso a gente tem específico as suas delimitações. Então, assim, eu acabo vendo que, de forma geral, é uma cultura inadequada que a gente tem e que a gente traz e que muitas vezes a gente não se pergunta o porquê que a gente está repetindo aquela prática. Então, vale a pena, às vezes, a gente perceber ao novo e se dar a oportunidade de mudar e poder ser um pouquinho melhor, porque às vezes a gente traz culturalmente algumas informações que acabam não sendo corretas e adequadas e acaba replicando elas, sem muitas vezes se questionar se isso é benéfico ou não de fato. Bom, eu estou pensando aqui, estou tentando lembrar, falei antes sobre ter feito papel reciclado na escola. Sim. Eu não sei fazer uma poda. Eu não sei como chegar numa plantinha, no indivíduo. No indivíduo. Lá na rua, menos ainda. Alguma plantinha que a gente leva para casa, a gente até se orienta, né? Claro. Como é que eu trato desse bichinho? Desse bichinho é ótimo, né? Desse indivíduo aqui. Muitas vezes, algumas pessoas como eu deveriam ter cactos, porque são mais fáceis de gerir. Mas, pelo menos, quando está em casa, a gente se orienta. Agora, a pessoa, como você falou, está ali a plantinha, a arvorezinha, vulnerável, frágilzinha, centímetros, aquela muda. A pessoa que mora em frente àquela planta poderia se responsabilizar. Claro, com certeza. Poderia saber um pouquinho. Então, eu estou me dando conta que, assim como eu, talvez muita gente seja completamente ignorante sobre como lidar com uma árvore, uma plantinha na rua. E esse também é um dos nossos objetivos do projeto, levar essas informações, né? A partir do momento que a gente introduz uma nova planta na frente da casa da pessoa, do cidadão, a gente traz também essa possibilidade para mostrar, né, que, se possível, a parte da irrigação é importante, a parte a gente coloca um tutor que é, digamos assim, um apoio do lado dessa muda, que no começo ela é mais susceptível, né, ao vento, à quebra natural, em função... O próprio a gente tenta pôr uma parte de proteção, um cano de proteção embaixo, próximo do solo, porque se é uma área que tem gramado, quando vai se realizar o corte da grama, acaba danificando a casca e algumas vezes acaba tendo a morte dessa espécie. Então são pequenas ações que são levantadas, assim como a poda, né? A gente frequentemente faz algumas manutenções justamente para direcionar e que essa árvore não tenha um galho indesejado no meio da calçada que vai atrapalhar a passagem dos pedestres, assim como dos carros e assim por diante. E para finalizar, professor, claro, a professora Maria Raquel vai vir ao programa. Isso, provavelmente vai comentar isso tudo também. Nós vamos falar, ela, como você disse, é a coordenadora, mas é muito interessante, quanto mais nós falarmos sobre um projeto como este, melhor. Nós vamos ter algumas edições até que a professora venha aqui, então vamos falando ao longo do tempo sobre o Arboriza, que é
este projeto de extensão com o qual nós fechamos hoje o programa. E você falou, professor, sobre os ipês amarelos, algumas outras espécies nativas. Isso. Quais são elas? Quais são as que fazem parte deste projeto que a gente vai passar a ver cada vez mais aí na cidade? Na Avenida Presidente Vargas, a gente plantou algumas espécies, se eu não me engano, foram quase 10 espécies que foram introduzidas lá. Né? Teve a cerejeira, o araçá, o tarumã, pitanga. Então foram algumas espécies que a gente tentou fazer uma mescla, se eu não me engano teve o ipê roxo também. Então foram algumas espécies que a gente introduziu para que o ariticum, estou lembrando delas aqui, para que a gente pudesse diversificar, né, em termos de floração e também de frutificação, né, que a partir do momento que a gente traz espécies que nos proporcionem determinados frutos, a gente traz também a presença da própria fauna, né, nas nossas cidades, então acaba embelezando, enriquecendo o meio que a gente vive. Sim, então pessoal, por favor aí, atendam, recebam bem os membros do projeto. O professor falou sobre essa visita aos bairros, esse inventário, esse questionário, algumas perguntas que são feitas aí para os moradores para saber dessa relação com o verde. Por favor, recebam e respondam, façam parte da pesquisa, isso, não é? Com certeza vai ajudar, auxiliar ainda para que a gente tenha práticas sustentáveis verdes cada vez mais aí no nosso município. Sim. E justamente quero saber dessa agenda, dessas próximas, seja visitas, oficinas, também quem pode fazer parte, né, professor, dessas oficinas, dessas ações de educação ambiental e como é que faz esse contato? Então pode entrar em contato também pelo meu e-mail, como a gente falou antes, né? marcos.nicolete@udesc.br ou o e-mail da professora Maria Raquel, que é raquel.kaniewski@udesc.br, né? A gente está à disposição, a gente já fez algumas atividades em algumas escolas, então foi atividades onde a gente centralizou uma prática de introdução de uma nova arborização no meio escolar, então a gente também faz essas atividades nos projetos, para que a gente traga, né, um meio onde a gente permanece mais verde, mais agradável. Sim, sim. Eu vou só verificar aqui com você. Kaniewski é K-A-N-I-E-S-K-I, certo? Isso, Kaniewski, exato. Eu vou repetir aqui, pessoal, o e-mail do professor, marcos.nicolete, com 2 T's, certo? Bem fácil para você anotar, marcos.nicolete, só os 2 T's aí antes do I, @udesc.br, marcos.nicolete@udesc.br, e a professora Raquel, que é a coordenadora do Arboriza, raquel.kaniewski@udesc.br, o Kaniewski é K-A-N-I-E-S-K-I, raquel.kaniewski@udesc.br. Eu sei que tem rede social, não é, professor? Tem, o projeto Arboriza tem rede social, sim, é @arborizaSC. @arborizaSC no Instagram. No Instagram, exatamente. Certo. Então, para você saber aí também, ver que cara tem esse projeto. E tem também o Arboriza Lages. Arboriza Lages. Isso, exatamente. Eu vou repetir aqui, para você que ficou curioso, curiosa e não anotou, vamos lá. Arboriza SC é um dos perfis. Isso. E o Arboriza Lages no Instagram, para você ver que carinha tem esses indivíduos, como disse o professor, essas plantinhas, essas árvores. Pessoal, vamos respeitar, né, quando estão mais vulneráveis, principalmente, cuidar, né, não passar por cima, porque infelizmente tem muito disso, né, professor? Tem muita falta de consciência. E você falou sobre o quanto existe dessa inconsciência. Tem algumas ações ou algumas coisas que não deveriam ser as ações que acontecem? O que você notou, professor, nesse levantamento, nessas conversas aí de mais estranho na relação com o verde? Então, muitas vezes a prática da eliminação da própria árvore acaba sendo porque a pessoa, de forma geral, não quer que tenha uma determinada sombra ou a sujeira de folhas, flores ou frutos, né, numa determinada época do ano, e esquece que ela pode trazer, né, todo um potencial aí de
que ser aquele determinado local. Sim. E algumas práticas também da falta de alguns cuidados básicos, né? Quando a gente vai limpar o jardim, de certa forma, aqui na universidade a gente faz o plantio frequentemente de árvores, né? De mudas, e a gente viu que com o tempo eu aprendi que a gente tinha que colocar uma proteção maior, mais resistente na base da árvore, rente à grama, porque quando os colaboradores iam fazer no corte da grama, acabavam cortando a casca delas, e aí com o tempo logo as árvores que a gente acabou de introduzir haviam morrido. Então são pequenas práticas e adequações que a gente vai fazendo, e principalmente entender que a gente traz com isso boas práticas e bons benefícios, né? Um ambiente mais verde, mais de certa forma um impacto positivo para a nossa cidade e para a nossa saúde. Com certeza. Bom, eu desejo muito sucesso ao Arboriza. Também falamos hoje aqui do Vem da Floresta, este projeto que é bastante dedicado ao público das escolas, o Viva Parnamu, que é bastante aberto, né, mais voltado aí a um público um pouco mais amplo, né, professor? Sim. Todo mundo que estiver aí frequentando o Parnamu é público-alvo, essa relação, então, consciente com os recursos naturais, desde a água, passando aí pela questão da produção de lixo, o resíduo que nós deixamos nesses ambientes, infelizmente, e que não devem estar sendo jogados ali. E o projeto Arboriza, este que é o mais antigo de todos que nós falamos aqui hoje. Muito sucesso, e que a cidade fique cada vez mais bonita e mais consciente, né, professor? Exatamente, com pequenas ações aí, a nossa ideia é mudar um pouquinho aí o meio onde a gente vive e torná-lo cada vez melhor. Sim, muito obrigada pela sua presença aqui, professor, por todos esses detalhes aí, e está convidado para vir aqui ao Minuto da Pesquisa também. Então tá, muito obrigado, estamos à disposição aí, com certeza. Obrigada. Você ouviu o Minuto da Extensão na rádio UDESC FM Lages. Nesta edição, nós conhecemos aqui os projetos nos quais o professor Marcos Felipe Nicoletti atua. Ele que é professor associado da Universidade do Estado de Santa Catarina e atua na graduação e na pós-graduação na engenharia florestal, na área de recursos florestais, em especial no manejo de florestas plantadas, com foco em temas como determinação da biomassa florestal. E nós vamos falar, eu disse que nós íamos entender melhor essas áreas do professor. Eu estou convidando você, ele já foi convidado, para escutá-lo também no Minuto da Pesquisa, que aí lá a gente vai abrir melhor esses termos e esses temas, certo? Fica esse gancho aí para você também escutar o professor por lá. Ele trabalha também com modelagem mista, funções de afilamento e sortimento florestal. Muito obrigada a você aí, ouvinte, conosco sempre nas quintas-feiras, sempre às 8 da manhã, Minuto da Extensão. E a cada semana um programa inédito. Esta edição você escuta na reprise no sábado, às 6 da tarde. Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.